Meu nome é Helena, e até aquele dia eu era apenas uma dona de casa comum. Vivia entre panelas, panos de prato e o eco do relógio da cozinha marcando o tempo que parecia não passar. Meu marido, falecido há alguns anos, era meu companheiro de todas as manhãs de domingo. Desde que ele partiu, o silêncio virou o som mais alto dentro de casa. Os filhos cresceram, foram embora, e o lar que um dia foi cheio de risos e correria se transformou em um museu de lembranças. Cada canto da casa guardava uma memória, e cada fotografia nas paredes parecia me observar em silêncio. Eu existia, mas já não vivia. Passei a conversar sozinha, a responder ao vazio como quem tenta negociar com o tempo. E toda noite, antes de dormir, uma pergunta me acompanhava. Por que ainda estou aqui? Os dias se misturavam, iguais, mornos, até que o corpo começou a dar sinais. O coração apertava, o ar faltava, e o médico dizia: "É ansiedade, dona Helena." Mas eu sabia que não era. Aquilo não era doença. Era saudade demais dentro de um peito pequeno demais. Foi numa quarta-feira à noite que tudo aconteceu. Eu havia lavado a última louça do jantar e me sentei à mesa como fazia sempre, observando o vapor subir da caneca de chá. O relógio marcava 9h20, e de repente, senti um peso estranho no peito. Tentei me levantar, mas as pernas não obedeceram. O chão veio ao meu encontro, e o mundo apagou. O que veio depois não era escuridão, era luz. Uma luz viva, suave, morna. Abri os olhos, ou algo parecido com abrir, e vi a mim mesma deitada no chão da cozinha. Vi o corpo imóvel, o copo quebrado ao lado da minha mão, e ouvi, muito distante, o som de alguém batendo no portão. Tentei falar, tentei gritar, mas nenhuma palavra saiu. E então, uma paz que eu nunca havia sentido me envolveu. Uma voz, sem som, mais clara, sussurrou dentro de mim. "Está tudo bem, Helena. Você está em casa." Olhei ao redor e percebi que não estava mais presa ao corpo. Flutuava. Era leve como o vento, e a cozinha parecia feita de outra matéria, mais viva, mais real que nunca. A vizinha, Dona Sônia, entrou gritando meu nome. Vi o pânico em seus olhos, vi o desespero, e ao mesmo tempo sentia dentro de mim uma calma absoluta. Nenhum medo, nenhuma dor. Só amor. Enquanto os paramédicos chegavam, eu observava tudo de cima. Um deles tentava me reanimar. Outro falava algo rápido no rádio. Eu via, sentia, compreendia, mas de um jeito diferente, como se todas as emoções humanas fossem claras, puras, sem julgamento. E então a luz mudou. Ficou mais intensa, mais viva. Uma presença surgiu ao meu lado, feita de claridade e ternura. Ela me chamou pelo nome, e só de ouvir, chorei. Era a voz mais familiar que já escutei, e ainda assim não pertencia a este mundo. "Você pode descansar", ela disse, e naquele toque invisível, todo o medo desapareceu. Fui sendo conduzida para cima como se o ar me empurrasse. A casa, os socorristas, tudo se afastava. A dor ficou para trás. E diante de mim, uma claridade infinita se abriu, como um horizonte que respirava. Eu não andava, eu era levada. De repente, senti algo me puxar. Vi a ambulância, minha filha mais nova chorando, agarrada à minha mão sem vida. E naquele instante, o amor terreno falou mais alto. Eu não podia simplesmente ir. Não ainda. Foi então que tudo parou. O tempo não existia. A luz me envolveu por completo, e ao meu lado vi formas luminosas, pessoas feitas de brilho, movendo-se em harmonia. Uma delas vinha em minha direção, irradiando amor. E quando se aproximou, o meu coração, mesmo sem corpo, reconheceu. "Mamãe?" eu disse. Ela sorriu. Era ela, a mesma mulher que me ensinou a rezar antes de dormir. Ela me abraçou. E o toque, mesmo feito de pura energia, tinha calor, tinha cheiro, tinha verdade. Chorei, não de tristeza, mas de gratidão. Por um instante, todos os anos de solidão desapareceram. Outras presenças começaram a surgir. Meu pai, minha avó, até um vizinho querido que eu nem lembrava que havia partido. E então, entre eles, uma criança de luz correu até mim. Tinha os olhos cheios de alegria. "Oi, mamãe."
Foi como se o universo tivesse parado. Aquela criança era o bebê que perdi antes de nascer, aquele que eu nunca segurei nos braços. E agora, ali, diante de mim, ele sorria, vivo, completo. Eu sempre estive com você, ele disse. Quando olhava para o céu e sentia paz, era eu. Eu o abracei como quem abraça o próprio sentido da vida. E pela primeira vez compreendi. Nenhum amor se perde. Tudo ao redor começou a vibrar. A luz pulsava, o ar cantava. Era como se o próprio universo respirasse junto comigo. E uma presença maior se aproximava. Uma luz diferente não vinha de fora, vinha de dentro de tudo. Quando ela se revelou, todo o meu ser se ajoelhou. Era o que chamamos de Deus, mas ao mesmo tempo era mais. Era o amor em sua forma mais pura. Ele me olhou, sem olhos, e falou direto à minha alma. Helena, filha amada, você nunca esteve sozinha. Cada gesto seu, cada refeição feita com amor, cada lágrima silenciosa, tudo isso é luz. Você achou que sua vida era pequena, mas os gestos simples são o que sustenta o mundo. Aquelas palavras me atravessaram como fogo e paz ao mesmo tempo. Vi cenas da minha vida, os jantares em família, as risadas, as vezes em que consolei alguém. Tudo ganhava um novo sentido. Eu percebia agora que o que parecia banal era, na verdade, sagrado. Perguntei a ele, por que tanto sofrimento? E a resposta veio suave, como vento quente em manhã fria. A dor é o chamado que desperta o amor. Não é castigo, é convite. É o caminho de volta a mim. Naquele instante, entendi. A vida não é uma sequência de dias, é um aprendizado de alma. A morte não é o fim, é o retorno. E o amor é a ponte entre os dois mundos. Mas antes que eu pudesse seguir, ele me disse: você ainda tem algo a fazer, precisa voltar. Alguém precisa ouvir o que você viu. Meu coração se partiu. Voltar, depois de sentir o céu, depois de reencontrar minha mãe, meu filho, a paz. Mas a luz me envolveu uma última vez e uma frase ecoou dentro de mim, como uma promessa eterna. Leve esta verdade. Você nunca esteve sozinha. Eu estou em tudo. E então o brilho começou a recuar. O som da vida terrena voltou. Monitores, vozes, movimento. Abri os olhos, o hospital, o ar frio e lágrimas escorrendo pelo rosto da minha filha. Ela me abraçou chorando. Você voltou, mãe. E eu, com um fio de voz, apenas respondi. Sim, mas agora sei. Ninguém nunca morre, só muda de casa. Aquelas palavras saíram naturalmente, como se eu não as tivesse pensado. Era uma verdade que vinha de outro lugar. O médico explicou que meu coração havia parado por alguns minutos. Disseram que eu tive sorte, que foi um milagre. Eu apenas sorri. Os dias seguintes foram estranhos. Tudo parecia diferente. O cheiro do café, o brilho do sol entrando pela janela, o som das crianças brincando na rua. Cada detalhe tinha um significado novo. Eu não via mais o mundo como antes. As pessoas me perguntavam o que eu tinha visto. Algumas acreditavam, outras apenas sorriam com descrença. Eu entendia. Ninguém pode compreender totalmente até sentir. Comecei a escrever o que vivi, a contar minha história para quem quisesse ouvir. No início, era apenas um desabafo. Depois, virou missão. Passei a visitar hospitais, lares de idosos, grupos de apoio. Dizia a todos: vocês não estão sozinhos. Há algo maior cuidando de cada um. Vi lágrimas virarem sorrisos. Vi pessoas encontrarem esperança onde antes havia medo. E de alguma forma, eu também fui sendo curada por dentro. O vazio que me acompanhava há anos desapareceu. Eu não precisava mais preencher o tempo. Eu apenas vivia e cada dia era um presente. Aprendi que a vida não precisa ser grandiosa para ser importante. A grandeza está nos pequenos gestos, no abraço dado com sinceridade, no prato de comida preparado com carinho, na palavra que consola. Entendi que a fé não está apenas nas igrejas, mas no ato de perdoar, de recomeçar, de amar mesmo quando dói. Tudo o que vivi no além ficou gravado em mim não como lembrança, mas como certeza. Às vezes, ainda sonho com aquele lugar.
vejo flashes de luz, ouço risadas, sinto o toque da minha mãe e acordo com o coração leve. Sei que um dia voltarei para lá, mas até lá tenho um propósito. Não falo mais com tristeza do que perdi. Falo com gratidão pelo que vivi. A morte me ensinou o valor da vida. Hoje, quando o relógio da cozinha marca 9h20, o mesmo horário em que tudo aconteceu, fecho os olhos e agradeço. Agradeço pela segunda chance, pelo amor que recebi, pela missão que me foi dada. Porque agora eu entendo que morrer por alguns minutos não foi o fim, foi o início da minha verdadeira vida. Desde então, cada nascer do sol é uma mensagem. Cada pessoa que cruza meu caminho é um lembrete de que nada é por acaso. E quando a saudade aperta, lembro das palavras que ouvi naquela luz infinita. Você nunca esteve sozinha. Eu estou em tudo. Hoje, vivo com serenidade. Não temo mais o que virá, porque sei que o que chamamos de morte é apenas uma mudança de estado, uma transição para o amor absoluto. O além não é um lugar distante. Ele começa dentro da gente, toda vez que escolhemos amar em vez de julgar, ajudar em vez de ignorar, compreender em vez de condenar. Eu, Helena, a dona de casa que morreu por minutos e voltou diferente, aprendi que o maior milagre não foi ter voltado à vida, mas ter aprendido, finalmente, o que é viver.